Olá, meus amigos! Agora falaremos de um tema comum do seu dia a dia. Com certeza você já viu uma situação parecida com essa com que eu vou falar. Repare que um fio ideal, dizemos que um fio ideal é aquele que tem resistência interna desprezível. Ou seja, dizemos que a resistência de um fio elétrico comparado com o de aparelho elétrico, ela é tão pequena que a gente praticamente despreza. Então repare a situação que eu vou mostrar para você. Temos um resistor de resistência R. E repare, aqui eu tenho um fio ideal. Presta bem atenção, a corrente chega a esse determinado ponto. No que a corrente chega nesse ponto, ela passa a ter duas opções. Ir por aqui por cima, passar por uma certa resistência, ou ir por baixo, passar por resistência nenhuma. Repare que o nome resistência está justamente ligado ao que ele significa. Resistência, resistir à corrente. Resistência alta resiste muito à corrente. Resistência baixa quase não resiste à corrente. Então repare que nessa parte de baixo a resistência tende a zero, ela é tão pequena, ou seja, esse aqui é um local propício para a corrente elétrica passar. Enquanto que na parte de cima a resistência é alta, a corrente não quer passar ali. Então a gente diz que num caso desse, a corrente elétrica ela vai por essa parte de baixo e não passa pelo resistor. Outra maneira de analisar é trabalhando com o potencial. Dizemos que num fio ideal, pontos ligados por fios ideais têm sempre o mesmo potencial. Repara, se eu disser que o potencial nesse ponto é A, digo que aqui também é A, aqui é A, aqui é A e aqui é A. Pontos ligados por fios ideais têm o mesmo potencial. Olha a conclusão que chegamos então. Se o potencial aqui é A e aqui também é A, dizemos que não existe diferença de potencial entre os terminais desse resistor. Mas repara, sabemos que U igual a RI. Se eu digo para você que não existe diferença de potencial nos terminais desse resistor, estou dizendo que U é zero. Mas se U é zero e existe uma certa resistência, obrigatoriamente o I vai ser zero. A corrente que passa então por esse resistor R é nula. Essa é uma outra forma de analisar e chegar à mesma conclusão. Um resistor que está em curto-circuito não é percorrido por corrente elétrica. Porém, o que acontece no dia a dia quando a gente vê uma situação de curto-circuito, vê um fio pegando fogo? Vamos analisar junto comigo? Analisando então uma situação de curto-circuito no dia a dia, vamos entender melhor. Quando a gente vê um fio pegando fogo, por exemplo. Repara a situação. Temos então uma tomada que está submetida a uma certa diferença de potencial. E repara que este aparelho está funcionando normalmente. A corrente, veja o caminho da corrente, sai daqui, dá uma volta completa, passa no aparelho que tem uma certa resistência e volta. E com isso a corrente está circulando normalmente. Repare então quando é que surge o problema. Se o fio de cima encosta no fio de baixo, repara, vou desenhar, vou mostrar para você uma situação em que isso ocorre. Temos então agora o fio de cima encostando no fio de baixo. Repara, qual era o caminho da corrente? A corrente saía, vinha por aqui, mas e agora? Agora, essa corrente tem a opção de passar aonde tem o aparelho, onde tem uma certa resistência, ou a corrente tem a opção agora de dar a volta sem passar por uma resistência, passando com o fio ideal. Lembra? Fio ideal tem resistência interna muito baixa, tão baixa que ela tende a zero. Então, lógico, a corrente vai procurar passar pelo caminho que não oferece resistência a ela. Portanto, a gente diz que o caminho da corrente elétrica é basicamente esse aqui. E nesse ponto, o que ela faz? Ela volta. Ela faz todo o trajeto completo, o percurso, sem passar por uma resistência. Ela faz tudo no caminho onde a resistência é nula. Mas tudo bem, mas aí por que pega fogo? Repara, antes eu tinha um circuito que tinha uma certa resistência equivalente R, que era a resistência do aparelho. Mas nessa situação de curto-circuito, eu só tenho fio. A corrente passa por um circuito que só tem fio, só que o fio tem resistência interna muito baixa, muito baixa. Repare, continuo com a mesma diferença de potencial, mantive ela constante, que é a DDP da tomada, só que agora eu tenho uma resistência mas muito baixa, tão baixa que tende a zero. Como essa resistência é muito baixa para manter a mesma diferença de potencial, eu tenho que ter uma corrente elevadíssima, muito alta, a gente diz que ela tende a infinito. Como a corrente é muito alta, a dissipação de energia passa a ser muito alta. É costumeiro nessas situações nós vermos fogo e calor sendo dissipado. Então a gente diz que essa é a situação de curto-circuito que a gente costuma ver no nosso dia a dia. Amigos, essa foi a nossa dica. Um grande abraço para vocês e tudo de bom.